essa semente brotar, Deus, faz ela me iluminar. Teu Espírito convencido, Ele está no meu comportamento. Deixar o velho homem pra trás, aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela germinar. Teu Espírito convencido, Ele está no meu comportamento. Deixar o velho homem pra trás, aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Sim, eu serei como a árvore frondosa. Dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas. Pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas da vida. E nada me impedirá de viver o melhor. Conheço o verbo da verdade de cor. Se foi a luz que me mostrou o caminho da dor. Não vai ter sombra que escureça o dia do meu crescimento, amor. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Onde estou? Será que o mal me dominou? Será que eu me tornei como os vilões que eu tanto criticava? Os fariseus que eu tanto odiava? Verdade me desmascarou. Tentei deixar pra lá, mas meu pecado mais que um momento. Minha vida inteira contra o mandamento. Desamor, milhões de ondas sem valor. Eu não consigo amar quem não enxerga a vida como eu vejo. Quem não entende a Bíblia como eu leio. Deus, tão cruel.
confessar, olhando o teu nome, os pecadores que moram de fome, vem, amor, me abraçar, quebrar o meu ego, fazer-me chegar, que a fé virar faca sem amor, a lei virar laço sem amor, ter a Deus sem ter amor, se Ele é amor, verdade é vaidade sem amor, palavras só pagas sem amor, que é incompleto passará, mas o amor pra sempre prevalecerá. Sei quem sou, herege que não crê no amor, 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 a fé vira faca sem amor, a lei vira laço sem amor, ter a Deus sem ter amor, se Ele é amor, verdade é vaidade sem amor, palavras só pagas sem amor, é incompleto passar, mas amor pra sempre prevalecerá. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou te falar, é que Ele te entregou, forte para
você parar. Volte para o mar alto, no lugar da vergonha eu vou te honrar. Quando você parar, volte para o mar alto, no lugar da vergonha eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Sabe, irmãos, cantar essa canção às vezes pode ser muito difícil, porque aparentemente tudo pode estar muito bem, é apenas um encorajamento de Deus, mas no fundo nós sabemos que não é bem assim que funciona. Dentro de cada um de nós, Deus colocou um chamado específico. Mas antes disso, existe um amor. E esse amor, ele vem 350 anos depois de afirmações de filósofos muito renomados. E esse amor, ele é um amor muito difícil, o mais difícil de se viver, porque ele fala sobre viver pelo outro, viver em prol do outro. E o homem que falava sobre isso era Jesus. Antes de todo chamado específico, nós fomos chamados a viver pelos outros. E a mensagem dessa música é: o que você tem feito com o chamado de Deus? Onde você tem colocado o chamado do Senhor? Tenho certeza que tem pessoas aqui que colocaram esse chamado dentro de uma gaveta e fecharam lá no fundo. E Deus nessa noite, Ele diz que Ele sabe exatamente o que você passa, as suas dificuldades, os seus problemas. Mas independente disso, Ele não mandou você largar a rede. Então a minha oração nessa noite é para que o Senhor, Ele possa mais uma vez te ajudar a segurar a sua rede, a segurar o seu propósito, a segurar o seu chamado. Porque não tem como viver longe do chamado de Deus. Porque só Ele é capaz de nos completar, capaz de entregar esse amor. Porém, para isso nós precisamos segurar a rede. Então, que nessa noite você possa pegar a sua rede e voltar para o mar. Quantas pessoas saíram do altar do Senhor? Quantas pessoas pararam de abrir células? Quantos níveis de células nós temos? Só que por causa de momentos, situações, dificuldades, nós, por um motivo, largamos a nossa rede. Só que o Senhor nessa noite Ele quer falar apenas para os corações abertos. Segure a sua rede novamente e volte para o mar, porque lá é o seu lugar.
seja convosco, amém? Eu queria escolher uma parte deste texto, já que nós estamos ainda falando de amor. Você ainda tem disposição para falar de amor? Diga amém. Se você não tem, diga misericórdia de novo essa palavra. Glória a Deus que todos disseram amém. Então eu procurei alguns textos dessa palavra para ler apenas alguns versículos, mas como 1 Coríntios capítulo 13 é muito impressionante, nós vamos ler todos os 13 versículos, tá certo? Diz assim o texto, antes de nós nos assentarmos: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Só um minuto. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Diga, o amor nunca falha. Mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Pode se sentar no seu lugar, por gentileza. Aleluia! Que o Senhor possa falar muitíssimo ao seu coração dentro dessa palavra que nós estamos trazendo neste tempo a respeito de amor. Embora nós façamos parte da mesma raça, que é óbvio que é a raça humana, existe uma natureza que é só sua. Ninguém neste lugar tem uma natureza igual à sua natureza. Ninguém neste planeta tem uma natureza igual à sua natureza. Ninguém dentro da sua casa tem uma natureza igual à sua natureza. Os seus filhos podem ter uma natureza parecida com a sua. Os seus filhos podem ter traços da sua natureza, mas a natureza dos seus filhos não é igual à sua natureza. Mesmo sendo da mesma raça, nós temos uma natureza diferente. Você tem uma natureza que é só sua, e essa natureza é só sua em personalidade. Ninguém neste planeta tem uma personalidade igual à sua. Personalidade é um conjunto de qualidades ou defeitos, ou nós podemos colocar que personalidade é um conjunto de qualidades e defeitos que rotulam uma pessoa. Geralmente nós vamos descrever uma pessoa e nós a descrevemos pela sua personalidade. Você se lembra de fulano de tal? Aquela pessoa que é grosseira com as pessoas, no seu modo de falar. Geralmente nós rotulamos a pessoa pela sua
personalidade. Então, personalidade é o conjunto de qualidades ou defeitos que rotulam uma pessoa. Mas a nossa personalidade, ela pode mudar com o tempo. A nossa personalidade, ela pode mudar com a nossa maturidade. E a nossa personalidade, ela deve mudar, em nome de Jesus, com a nossa conversão. Principalmente com a nossa conversão. Quando a gente vem para Jesus, com esse conjunto de qualidades que são aperfeiçoados com a conversão, e com esse conjunto de defeitos que eles têm que mudar, precisam mudar com a nossa conversão. Então, a nossa personalidade, ela nos diferencia uns dos outros, porque nós somos iguais quanto à raça humana, mas ninguém tem a personalidade igual à nossa. Diga amém se você entendeu. Nós somos diferentes, marido e mulher, pais e filhos. Nós somos diferentes em personalidades, mas nós somos iguais em essência. Deixa eu repetir para você gravar isso. Nós somos diferentes em personalidades. Cada um tem a sua personalidade única, mas nós somos iguais em essência. A nossa essência é o oposto da personalidade. A nossa personalidade, ela muda com a nossa maturidade e com a nossa conversão. Mas a nossa essência são características em nós que não mudam e que não variam. A nossa essência, ela pode não estar sendo usada, mas a nossa essência está exatamente dentro de nós, no lugar que o Senhor a colocou. Então, eu preciso que você entenda nessa noite, porque nós vamos lidar com isso dentro dessa palavra, a respeito de personalidade e a respeito de essência. Eu preciso que você entenda que nós somos completamente diferentes em personalidade, mas nós somos iguais em essência. Guarde bem isso, porque a nossa personalidade muda, mas a nossa essência não. E a essência é o que nos dá a nossa identidade. Diga, a minha essência. Diga, a minha essência é a minha identidade. Gênesis capítulo 1. Eu quero que você leia comigo lá no versículo 26 até o versículo 27. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deixa eu ler de novo para você prestar atenção se você desviou a sua atenção por algum motivo. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Este texto está falando de toda raça humana. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus nos fez, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, não de acordo com a sua aparência
física. Se Deus tivesse nos feito de acordo com a sua aparência física, não existiriam clínicas de estética. Se Deus tivesse nos feito de acordo com a sua aparência física, não existiriam academia, médico que faz cirurgião plástico. Eu gosto tanto disso, esqueci o nome do meu médico preferido. Não é possível. Eu não ia querer fazer tanto procedimento estético. Eu tenho tantos sonhos, Senhor. Não existiria. Mas quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus está falando, façamos o homem de acordo com a nossa essência. Aquilo que está dentro de nós, nós vamos fazer o homem da mesma forma. Presta atenção nisso aqui. Quando Deus soprou em nós a sua vida, o que estava dentro de Deus passou agora a fazer parte de nós. O que estava dentro de Deus passou para dentro de cada um de nós. A essência de Deus passou a fazer parte agora da nossa essência. Isso é milagre de Deus, isso é poder de Deus, manifesto lá de Deus, a partir de Deus, que veio fazer parte em nós, irmãos. Dê um glória a Deus em nome de Jesus. Isso é tremendo demais. Quando nós fomos feitos à imagem e semelhança, a essência de Deus foi soprada em nossas narinas. O primeiro fôlego de vida que veio a nós é a essência de Deus que fez parte da nossa vida. 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Ou seja, a essência de Deus é amor. A essência de Deus, o amor de Deus, faz parte da nossa identidade. Ou seja, nós fomos criados para amar. Não tem saída para nós. Nós fomos criados para amar. Diga para essa pessoa que está do seu lado: eu fui criado para amar. A essência de Deus está dentro de você. Parte de Deus está dentro de você. Você foi criado com este propósito. Você foi criado para amar. Agora presta atenção nisso, que é muito importante. Deus colocou parte dele dentro de você, que é a essência dele, que é o amor. Então qualquer reação, qualquer atitude contrária que você tem, qualquer reação ou atitude contrária que você tem, vai ferir a criação de Deus. Qualquer reação ou atitude contrária que você tem vai violar a identidade que Deus te deu. Se a essência de Deus está dentro de você, e se a essência de Deus é amor, se Deus te criou para amar, qualquer atitude contrária a isso, você está ferindo a identidade que Deus te deu, sendo que Deus te criou para amar. Diga glória a Deus, ou diga misericórdia. Irmãos, quando o apóstolo Paulo fala nessa carta que nós lemos, eu acredito que no mínimo você deve ter decorado uma parte desse texto. Quando ele fala em 1 Coríntios capítulo 13, sem amor nada seria, ou vamos traduzir para o nosso linguajar normal, sem amor eu não sou nada. Quando ele está dizendo sem amor eu nada seria, ele está dizendo sem amor você não tem identidade de filho de Deus. Se a essência de Deus é quem te dá a identidade de filho, o apóstolo Paulo está dizendo, sem amor eu nada seria. Se você voltar o texto e ler tudo de novo, ele diz, eu posso falar em línguas,
Eu posso queimar o meu corpo por amor às pessoas. Eu posso fazer qualquer outra coisa. Sem amor, eu nada seria. Nada disso me adiantaria. Ele está dizendo, você não tem identidade de filho de Deus se você não tem amor. Por quê? Você não está vivendo a essência de Deus em você. O que nos identifica como filhos de Deus é justamente a essência do amor dele em nós. E o apóstolo Paulo diz mais neste texto, que sem amor, nós somos como metal que soa, nós somos como sino que tine, ou seja, nós só fazemos barulho. Nós só fazemos barulho em casa. Nós só fazemos barulho no trabalho. Nós só fazemos barulho na igreja. Nós só fazemos barulho no trabalho porque nós não temos identidade, porque nós não temos amor. Nós somos como metal que soa, somos como sino que tine. Sem amor, o céu não nos identifica como filhos de Deus. Se Deus te criou para amar e você está tendo atitudes contrárias à criação de Deus, você está ferindo essa identidade. Então o céu não vai te identificar como filhos de Deus. Nem o céu e nem o inferno te identifica como filhos de Deus. Porque o céu não identifica barulhos, e o metal que soa, e o sino que tine só faz barulhos vazios. Porque o céu, ele reconhece identidades. Identidade significa a qualidade daquilo que é idêntico. E o que é idêntico? Que o texto que nós lemos de Gênesis 1, imagem e semelhança. E o que dá a nós essa imagem e semelhança é justamente a essência de Deus em nós. A essência de Deus em nós nos torna idênticos àquilo que Deus é. E o texto de João diz que Deus é amor. Não tem como nós, tão terríveis pecadores que somos, nos identificar com Deus, a não ser através da essência dele em nós, a não ser através do amor dele em nós. Por isso nós precisamos aprender a discernir entre personalidade e essência. Nós somos completamente diferentes em personalidade, mas nós somos iguais em essência, porque nós viemos de um mesmo fabricante, e o mesmo fabricante colocou a mesma essência dentro de cada um de nós. Precisamos discernir entre personalidade e essência. A personalidade são as nossas qualidades e os nossos defeitos. A essência é o que nos dá a nossa identidade. A personalidade é humana, a essência é divina. E se nós aprendermos a discernir nessa noite, ou talvez neste tempo, sobre a diferença entre personalidade e essência, com certeza eu posso te assegurar isso. Nós vamos chegar muito mais longe do que nós já fomos. Se nós conseguirmos discernir entre personalidade e essência, nós seremos muito mais do que nós somos agora. Se nós conseguirmos discernir entre personalidade e essência, nós vamos sair do nível raso que nós estamos vivendo, do cristianismo raso que nós estamos vivendo, da vida financeira rasa que nós estamos vivendo, da vida familiar rasa que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos discernir entre personalidade e essência. Se nós conseguirmos discernir entre personalidade e essência, nós vamos descobrir quem nós somos. Nós buscamos tanto descobrir qual é o nosso propósito nessa terra, mas é impossível descobrirmos o nosso propósito sem primeiro descobrir quem nós somos.
E se nós não descobrirmos qual é a nossa essência, da onde vem a nossa essência, quem nós somos em Deus, que nós somos criados para amar, que a nossa essência é parte de Deus em nós, se nós não descobrirmos quem nós somos, se torna impossível descobrir qual é o nosso propósito. Primeiro eu descubro quem eu sou em Deus e depois eu descubro qual é o meu propósito. Mas primeiro eu preciso discernir entre personalidade e essência. O problema de muitas pessoas é que a personalidade é que as tem definido até hoje, nesse tempo. Isso tem trazido muito mau testemunho para a igreja de Jesus nessa terra. Porque a personalidade, muitas vezes, tem trazido comportamentos ruins. Então a personalidade, a nossa personalidade, ela não pode nos definir, porque a nossa personalidade, ela é mutável, ela muda, ela varia. A nossa essência, sim, é que deveria ou que deve definir quem nós somos. Mas você precisa entender nessa noite. Talvez você pense assim: a partir de hoje eu vou fazer um propósito de jejum e de oração para Deus mudar a minha personalidade. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: eu vou orar para Deus me dar mansidão, domínio próprio. Isso não é oração. A oração ajuda, o jejum ajuda para que você tenha forças para você lutar contra essas coisas, porque na verdade você tem que subjugar a sua personalidade. Você tem que dominar a sua personalidade. E tudo isso são frutos do Espírito. Isso é vida com Deus. Isso é intimidade com Deus que vai gerar frutos do Espírito. Então não adianta orar e pedir para Deus: Senhor, que o Senhor me ajude, que o Senhor faça com que a minha personalidade difícil seja controlada. Não. Cabe a você dominar a sua personalidade. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, eu entendo que se o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, é porque ele tinha lá as suas dificuldades também com a sua personalidade. Quem não tem em alguma área da sua vida? E ele escreveu assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, depois de ter ensinado aos outros, depois de ter aconselhado aos outros, depois de ter ensinado meus filhos, depois de ter falado para os outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. A minha personalidade, ela precisa ser dominada. Não é oração e jejum. Cabe a mim dominar a minha personalidade. Agora, a minha essência, ela precisa ser desenjaulada. A minha essência, ela precisa ser liberta. Isso não é sinal de fraqueza. Quando eu liberto a minha essência, eu estou demonstrando o poder de Deus manifesto através da minha vida, como Mateus capítulo 5, tantos outros textos, mas que eu quis pegar. Eu quis pegar Mateus capítulo 5, que diz assim: isso é a manifestação da essência de Deus, o amor de Deus em nós. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser processar-te, tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Queridos, nós só vamos sair da mediocridade. Nós só vamos sair do nível raso. Nós só vamos sair da vida mediana que a maioria das pessoas vivem quando nós plantarmos no solo correto e quando nós usarmos o adubo certo. Por isso nós precisamos aprender a definir a respeito dessas coisas. Nós precisamos aprender a diferenciar. Nós precisamos plantar no solo correto. Nós precisamos adubar com adubo certo. Não adianta nós queremos fazer as coisas do nosso jeito,
Porque do nosso jeito nos levou até aqui, até onde nós estamos. Nós estamos quase chegando no final do ano, nós queremos viver muitas outras coisas. Se nós pegarmos a nossa cadernetinha e olhar a nossa agenda, tem tantos planos que nós não realizamos. Se nós olharmos os anos anteriores, tem tantos planos acumulados que nós não realizamos. Talvez de 10 você conseguiu realizar um. Talvez esses 10, nenhum você conseguiu realizar. Então vamos começar a fazer da maneira de Deus, para dessa vez agora começar a dar certo. Vamos plantar da forma correta, vamos adubar agora com o adubo certo, que é com o adubo de Deus, que é no solo de Deus. Vamos viver essa essência de Deus em nós. Todo bom agricultor sabe que é esse tipo de investimento que faz com que a planta cresça, com que a planta dê frutos, que é plantar no solo certo, que é adubar com o adubo correto. E nós mesmos, quando nós fizermos da forma certa, nós mesmos vamos colher o fruto. Irmãos, é tão triste aconselhar pessoas e saber que tem tanto de Deus dentro de nós, tem tanto de Deus dentro das pessoas, tem tanto de Deus dentro de nós em essência. E ver as pessoas à nossa volta, sendo mais específica, ver as pessoas dentro da nossa casa mendigando amor, e nós não nos darmos conta disso. Eu não vou nem lá fora, vamos colocar dentro de casa, pessoas dentro de casa que estão mendigando amor, e nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Porque se eu não faço dentro da minha casa, que é o solo certo, usando o adubo correto, não adianta, que não vai funcionar lá fora. E Jesus nos ensinou que para eu dar certo, primeiro eu adubo na vida dos outros. Você pode repetir isso? Diga: para eu dar certo. De novo, diga: para eu dar certo. Primeiro, eu adubo na vida dos outros. Mais uma vez, para eu dar certo. Primeiro, eu adubo na vida dos outros. Eu acredito que nessa frase, para eu dar certo, primeiro eu adubo na vida dos outros, Jesus simplificou a ideia de sucesso que o homem tanto procura. Jesus mostrou que sucesso é fazer o outro feliz. Isso é sucesso. Diga: para eu dar certo, primeiro eu adubo na vida do outro. Diga. Vamos fazer uma coreografia? Diga: para eu dar certo, primeiro eu adubo na vida do outro. Jesus nos mostrou que sucesso é viver para o outro. Diga: para eu dar certo, primeiro eu adubo na vida do outro. Jesus nos mostrou que sucesso é entrega, é doar-se. Diga: para eu dar certo, primeiro eu adubo na vida do outro. Jesus nos mostrou que sucesso é derramar-se para que outros cresçam. Nós estamos chamando isso de adubo, que é uma linguagem figurada, e não tem problema algum nós fazermos isso. Mas Deus chamou de sangue derramado na cruz do Calvário. Você pode dizer glória a Deus. Isso é sucesso. Para eu dar certo, primeiro eu adubo na vida do outro. Para Jesus funcionar, para dar certo, para a humanidade ser salva, primeiro Jesus se derramou seu sangue na cruz do Calvário. Jesus mostrou que sucesso é amar o outro
antes de amar a si mesmo. 1 João, capítulo 4, no versículo 19, diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso é tremendo demais, irmãos. Antes de amar Jesus, antes de escolher Jesus, Ele nos amou primeiro. Ouvindo tudo isso, lendo tudo isso, eu sei que você é bem familiarizado com a Bíblia, com a palavra de Deus. Parece ser muito difícil viver esse amor de doar-se. É muito difícil abrir o coração, desenjaular, libertar essa essência, essa identidade que Deus te deu. Parece ser muito difícil viver esse amor. Mas isso só é difícil enquanto você não descobre o poder do amor de Deus. Talvez por isso o apóstolo Paulo foi tão enfático em 1 Coríntios capítulo 13, escrevendo a respeito de amor. Talvez ele foi tão desesperado em escrever 1 Coríntios capítulo 13 a respeito de amor. A igreja precisa conhecer, descobrir o poder do amor de Deus. Então não fica difícil se doar pelo outro, se colocar no lugar do outro, adubar primeiro na vida do outro. A matemática simples. Para eu dar certo, primeiro eu adubo, eu abençoo o outro. Mas eu preciso descobrir o poder do amor de Deus. E quando você descobre o poder do amor de Deus, pelo menos duas coisas acontecem. E a primeira delas é que você é constrangido. E quando eu digo você, eu estou no meio. Você é constrangido, e a palavra constrangido significa impulsionado, motivado a mudar. A primeira coisa que acontece conosco quando a gente descobre o poder do amor de Deus, nós somos constrangidos a mudar. Nós sentimos vergonha de agir, de ter atitudes contrárias ao amor de Deus. Nós sentimos vergonha de ser rude com as pessoas. Nós sentimos vergonha de ser grosseiro com as pessoas. Nós sentimos vergonha de usar palavras torpes, mesmo que dentro da nossa casa, sozinhos, não tem ninguém vendo, mas Deus que me ama e que me amou primeiro está vendo. Nós nos sentimos constrangidos, sentimos vergonha de errar, sentimos vergonha de tratar mal as pessoas. A primeira coisa que eu sinto, que acontece comigo quando eu descubro o poder do amor de Deus, é me sentir constrangido diante de tamanho amor que foi dispensado a mim e merecedora deste amor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 ao 15 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que Jesus, morreu por todos, e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você entendeu esse pedaço aqui desse texto? E Ele morreu por todos para quê? Tem um propósito nessa morte, além da salvação. Aqueles que vivem, está falando de nós, aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Eu não tenho mais que viver a minha personalidade. Eu tenho que viver agora para Ele. Esse amor tem que me constranger a este ponto
Eu não quero viver mais a minha vida. Eu não quero viver mais a minha personalidade. Eu quero viver agora em essência. Eu quero viver agora este amor, porque este amor está me constrangendo a mudar dia após dia. Dê um glória a Deus por isso. Aleluia. Deus é maravilhoso. Quando você descobre o poder do amor de Deus, primeiro você é constrangido a mudar. Se você descobriu, não tem como. Por mais que a gente insista, implore, pelo amor de Deus, vem à frente, se renda, vem à ceia, se humilhe. Você descobriu, é automático. Você se envergonha, você se coloca na presença de Deus, você se constrange a mudar. E a segunda coisa que acontece, você começa a gerar vida à sua volta e não mais morte. Se você tem gerado tristeza no coração das pessoas, um lugar de alegria, você está em apuros. E tem muito crente que, infelizmente, tem gerado tristeza no coração das pessoas. Quando você descobre o poder do amor de Deus, primeiro esse amor te constrange. Depois esse amor começa a te levar a gerar vida para a vida de outras pessoas. Se você não tem gerado vida para a vida de outras pessoas, eu sinto em te dizer, você está sendo conduzido pela sua personalidade. Você está sendo conduzido pelas obras da carne. Você não está sendo conduzido pela sua essência, que é divina. Você não está sendo conduzido pelas obras do Espírito. A segunda coisa que acontece quando nós descobrimos o poder do amor de Deus é gerar vida e não morte. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu não sei aonde você tem plantado. Eu não sei o tipo de fruto que você tem plantado. Mas se você tem gerado tristeza, é sinal de que você ainda não descobriu o poder do amor de Deus. Quanto mais o constrangimento do amor dele ainda não chegou no seu coração. Quando você descobre o poder do amor de Deus, você exerce paciência. Quando as pessoas testam a sua paciência. E não tem outra forma de você exercer paciência se as pessoas não testarem a sua paciência. Eu não sei se você sabe, mas as pessoas elas se sentem amadas quando elas são bem tratadas. Não é só quando você recebe um presente e você trata bem alguém e você agrada alguém. Não! Quando essa pessoa te contraria, quando essa pessoa te deixa triste e você a trata bem. Essa pessoa te trata mal e você a trata bem. Isso é princípio de Jesus para nós. Quando você faz isso, a pessoa se sente amada. Quando você não devolve a ofensa a essa pessoa, o seu amor vai gerar constrangimento e provavelmente vai gerar mudança no coração dessa pessoa. Olha o que o apóstolo Pedro, você deve saber bem que é Pedro. Quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar, depois da Santa Ceia, depois de ceiar com os discípulos, Jesus vai para o monte orar, antes de ser preso pelos soldados romanos, antes da crucificação, uma noite anterior. E o apóstolo Pedro, o próprio apóstolo Pedro, aquele que arranca a orelha do soldado romano com a espada, antes de descobrir o poder do amor de Deus, ele faz isso, tá, irmãos? Antes de descobrir o poder do amor de Deus, o apóstolo Pedro arranca a orelha do soldado romano, mesmo andando com Jesus. O apóstolo Pedro ainda não havia descoberto o poder do amor de Deus. O apóstolo Pedro estava vivendo a sua personalidade humana, vivendo nos frutos
da carne, não nos frutos do Espírito. Olha o que o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro, capítulo 3. Quando o apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro, capítulo 3, ele já não estava mais vivendo a sua personalidade. Aqui ele já estava vivendo em essência. Ele já estava vivendo em amor. A essência do amor de Deus que foi colocada dentro dele. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 diz: concluindo, tende todos vós o mesmo modo de pensar. Demonstrai compaixão. Eu estava lendo isso e rindo sozinha. Eu falei, gente, como é o poder do amor de Deus? Benjamin entrou no quarto e falou, mãe, por que você está rindo assim? Tá normal? Benjamin, é tão engraçado essas coisas, como Deus muda a vida das pessoas. De um lado, um cara todo sanguíneo, né? Cortou a orelha de um soldado e de repente ele se converte, muda o comportamento, a palavra, e realmente se converteu. E ele diz, concluindo, tende todos vós o mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que foste convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Portanto, quem quiser amar a vida e viver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Isso aqui é um testemunho de quem descobriu o poder do amor de Deus. Quando nós descobrimos, por pior que nós somos, é impossível não haver uma transformação de corpo, alma e espírito, como aconteceu com o apóstolo Pedro. Quando você descobre o poder do amor de Deus, você não vive mais a sua personalidade humana. Guarda isso no seu coração. Quando você tiver lampejos de personalidade dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, lembre-se, você está fugindo de uma identidade que Deus te deu. Quando você descobre o poder do amor de Deus, você não vive mais a sua personalidade humana. Você agora vive a sua essência divina. Você vive a identidade que Deus te deu. Se coloque de pé no seu lugar, por gentileza. Eu quero orar com você. E que nessa noite, em nome de Jesus, você possa saber definir entre personalidade e essência, para que você possa voar em lugares altos com o Senhor, em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor quer te levar muito mais longe, muito mais alto, como nós cantamos. Eu quero ir mais alto, eu quero ir mais alto com o Senhor. Então que você possa, de fato, ir a lugares mais altos, não só você, mas junto com você toda a sua casa, todos aqueles que estiverem perto de você, para a glória de Deus. Nós te louvamos, Pai, porque Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. O Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui nessa noite, Senhor, ouvindo essa palavra, ser tratados pelo Senhor, meu Deus, no nosso caráter, na nossa personalidade, meu Deus, e também, meu Deus querido, na nossa essência. É tão bom saber e ouvir que é algo tão importante, algo tão poderoso dentro de nós que precisa ser destravado. E a minha oração nessa noite, meu Deus, diante da mesa do Senhor, diante da ceia do Senhor, meu Deus, onde daqui a pouco vai ser servido o pão que simboliza o teu corpo, cálice que simboliza o teu sangue derramado na cruz do Calvário, Senhor. Deus querido, a minha oração é que seja destravado pelo teu Espírito, ajuda no Senhor, que seja destravada a sua essência em nós,
que nós possamos, meu Deus, de fato viver aquilo pelo qual nós fomos chamados, o propósito pelo qual nós fomos criados, que possamos viver para amar, assim como o Senhor, meu Deus, amou. O Senhor nos ensinou a amar, o Senhor amou primeiro para nos ensinar a amar, Pai. Ó Deus, nós te louvamos essa noite porque Tu és bom, porque Tu és poderoso, porque Tu és amor. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus.